Bem-vindos ao Bitcoin Talks. Desta vez eu quero começar por agradecer às pessoas que têm feito rating ao nosso podcast. Quero-vos convidar a todos a fazerem o mesmo. Quero agradecer também às pessoas que nos enviam e-mails de apoio, que me falam no meu perfil do Instagram e que agradecem o trabalho que temos vindo a fazer aqui. É sempre bom receber este feedback das pessoas que nos acompanham ao longo dos anos. E é sempre bom ver que as pessoas que nos alcançam normalmente são pessoas que também têm uma visão alinhada com a nossa e isso faz-nos crescer a todos. Eu gostava que nos ajudassem a chegar a mais pessoas, portanto estamos aqui para vos pedir também que façam um rating ao nosso podcast, que partilhem com as pessoas que acharem que querem aprender mais sobre criptomoedas, sobre literacia financeira, sobre o que for. E quero deixar um agradecimento especial a uma situação engraçada que me aconteceu na semana passada, em que depois de ter estado a surfar, uma pessoa passou por mim e disse-me: um episódio por semana não chega, nós queremos mais conteúdo. Eu não tive a oportunidade de trocar muitas palavras, mas gostava de agradecer aqui pela abordagem simpática, porque em primeiro lugar também tenho uma mensagem para ti. Agradeço-te por teres abordado e por teres motivado a continuarmos com esta atitude de partilhar mais coisas, e tenho a boa notícia de que esta semana vamos voltar já com o News Report e, portanto, vamos ter mais conteúdo por semana. Espero que isto vá de encontro também aos desejos de todas as outras pessoas que nos ouvem durante a semana. Agradecer também a todas as pessoas que não se cruzaram connosco, mas que vão partilhando estas ideias pelas redes. Também recebemos alguns e-mails nestas últimas semanas, alguns com perguntas, outros com apenas a agradecer a nossa postura e a forma como temos partilhado conteúdos aqui no podcast, e portanto é sempre bom. Não deixem de enviar, já sabem que podem enviar diretamente para bitcointalks@editoraself.pt, ou podem mesmo comentar no YouTube, se for essa a forma como vocês assistem ao podcast. Façam algum comentário ou enviem-nos perguntas ou mensagens. Já sabem que estamos atentos a tudo isso. Se quiserem ver temas específicos, vão também trazendo ideias do que gostavam de saber e nós estamos aqui para dar resposta a isso. Também em resposta a alguns contactos que tivemos, ou mais do que um deles, aliás, foram sobre gostarem de ver novas análises a moedas. Também posso dizer-vos que esta temporada vamos ter também análise de volta a moedas. Moedas para compreendermos a origem, como nasceram, o que são, para que servem, e portanto também vamos ter episódios exclusivamente dedicados a projetos em cripto. Portanto, acho que hoje, em termos de notícias do que estamos a fazer, é tudo. Vamos lá começar este episódio. O nosso objetivo hoje é falar dos ordinals. Eu já explico o que é para quem não souber, mas eu gostava de introduzir este tema começando pelo princípio. E qual é o princípio? Na origem, no primeiro bloco, que é chamado bloco Genesis, havia uma mensagem. No primeiro bloco da rede Bitcoin, da blockchain da Bitcoin, havia uma mensagem. A minha pergunta é se sabiam disto ou não. Podem comentar no nosso perfil ou podem comentar no YouTube se sabiam ou não disto. E eu vou contar-vos um bocadinho esta história, porque isto tem a ver com o que vamos falar a seguir. O bloco Genesis basicamente existe em todas as redes, é o primeiro bloco de uma blockchain. Qualquer criptomoeda tem um chamado bloco Genesis. O que é engraçado é que no primeiro bloco da rede Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, enquanto ainda era o developer principal e a pessoa à frente de todo o projeto, e enquanto ainda assumia a sua presença, inscreveu no primeiro bloco uma mensagem. Já vamos lá. Eu quero primeiro explicar-vos o que é um bloco Genesis e como é que ele acontece. O primeiro bloco de uma blockchain tem este nome. Ela é composta por uma série de blocos e armazena informação relacionada com transações que acontecem numa rede blockchain. Cada bloco tem um header único e cada um desses blocos está individualmente identificado pelo hash desse header, ok? O que é que acontece? Aqui o intrigante bloco, o primeiro, tinha uma mensagem que o Nakamoto inseriu e quando criou a rede a mensagem era a seguinte: The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor na iminência de um segundo bailout aos bancos. Ponto final. Ora bem, isto em primeiro lugar, apesar do Nakamoto nunca ter explicado este Genesis Block e nunca ter explicado esta mensagem, apesar dela ser curta e simples,
ela refere uma coisa que me parece bastante fácil de entender. Acho que não é assim tão enigmático como isso. Em primeiro lugar, ele está a referir a revista The Times, está a referir uma data específica, 3 de janeiro de 2009, isto remonta à origem da Bitcoin, nessa altura, e embora o Nakamoto nunca tenha explicado nem comentado o significado desta frase, ela não é muito difícil de perceber. Ele começa por referir a revista The Times com uma data específica, 3 de janeiro de 2009, que remonta à origem da rede Bitcoin, muito próximo do início do primeiro bloco. E ele refere o Chancellor na iminência de novamente salvar os bancos com dinheiro governamental. Isto é super alinhado com tudo o que nós vemos desde o primeiro dia acerca de Bitcoin. E muitas vezes nós esquecemos de manter presente o conceito do porquê a Bitcoin existir. Bitcoin nasceu numa altura em que tínhamos uma crise financeira provocada por um erro de empresas que acabam a ter mais poder sobre o dinheiro do que se calhar deveriam ter, e isto acaba a prejudicar o povo de um modo geral e as pessoas, empobrecendo toda a gente. Empobrece toda a gente porquê? Primeiro porque motiva os governos, acabam por salvar este setor financeiro. Ao fazer isto, os governos estão a gastar dinheiro dos nossos impostos e, portanto, os governos ficam mais pobres e, eventualmente, também aumentam impostos para refortalecer, para restabelecer a força do Estado, acabam por aumentar impostos e, portanto, tudo isto, a única consequência final que tem é o povo, é empobrecer as pessoas. Isto foi algo que o Nakamoto sempre colocou de forma clara. O texto, depois para quem queira explorar, o texto vem num artigo na edição desta data, não é? 3 de janeiro de 2009, e que fala sobre o governo britânico estimular a economia depois da crise financeira de 2007 e 2008. Ele na altura manifestou-se contra esta ideia das instituições serem grandes demais para falir, é o chamado too big to fail, não é? Quando se tornam deste tamanho, os Estados já não podem arriscar, ou a sociedade acha que já não pode arriscar a deixar cair uma empresa que tem este peso todo. E acabamos a esquecer-nos que os bancos são empresas e que são privados, e que têm por objetivo os lucros e que têm acionistas e que têm sócios, e esquecemos-nos e às vezes baralhamos-nos um pouco e quase que parece que os bancos fazem parte do Estado. Infelizmente nós não distinguimos isto o suficiente e desde então e desde muito antes, historicamente, isto tem sido sempre danoso para as pessoas. Ora bem, este uso da blockchain da Bitcoin para fazer algo diferente de transferências, que são os ordinals, como vimos, o grande objetivo e a grande motivação do Nakamoto era fazer transferências de valor monetário, e isso está no white paper dele. Mas o tema de hoje é estes ordinals, afinal, o que é isto? Quando é que nasceu? Para que é que serve? E como é que altera ou não os princípios originais da Bitcoin? Os ordinals foram criados no princípio do ano 2023, portanto fazem agora mais ou menos um ano, e eu acho que o interessante aqui é fazer um bocadinho o balanço deste ano, fazer uma perspectiva do para que é que servem, como é que são usados, o que é que inovam ou não, estão ou não alinhados com os princípios, mas também perceber que impactos é que isto tem na rede depois de um ano a existirem. Acho que um ano é um bom tempo para podermos olhar para trás e perceber o que é que aconteceu com este projeto. Os ordinals basicamente são o quê? São um meio de criarmos NFTs, de alguma maneira, podemos simplificar assim, eu tecnicamente já tento explicar um bocadinho melhor, mas é uma espécie de a possibilidade de criarmos NFTs na rede Bitcoin. Portanto, os NFTs até hoje eram maioritariamente criados na rede de Ethereum, Solana e outras redes, e então criámos aqui uma possibilidade de trazer os NFTs e de anexar dados, imagens, vídeos ou outras coisas a um Satoshi individualmente, okay, na blockchain da base de Bitcoin. Eles foram lançados pelo developer Casey Radamor. Eu peço desculpa se estou aqui a assassinar o nome Radamor, a 20 de janeiro de 2023. Os NFTs são ordinals simples e são inscritos num Satoshi em particular. O que é um Satoshi? Para quem não estiver também tão dentro do assunto.
Um Satoshi é uma parte de uma Bitcoin. Em termos de divisão, portanto, já sabemos que a Bitcoin tem um valor, preço de mercado hoje na ordem dos 40 e qualquer coisa mil euros, mas as Bitcoins não têm que ser... não tem que circular por unidade, não tem que ser uma inteira. Podem ser umas frações, é infinitamente fracionável. O Satoshi é uma unidade de 1 por 100 milhões, portanto é uma centésima milésima parte de uma Bitcoin, e portanto vale 100 milhões de vezes menos do que uma Bitcoin. Um Satoshi pode ser transacionado, e para termos um Satoshi transacionado, quando ele é minted, quando ele é criado, nós podemos inscrever nele uma mensagem, um texto, uma mensagem, qualquer outra coisa, até um vídeo, e passamos a ter esta distinção. Há aqui uma parte básica, eu vou só agora nomear, e mais à frente vamos explorar o que é que ela pode significar, mas basicamente, como sabemos, vamos recuperar um princípio, a Bitcoin é totalmente fungível. O que significa que qualquer Bitcoin no mundo, qualquer Satoshi no mundo, é igual a qualquer outro, que é uma das características fundamentais da moeda. Qualquer moeda, uma das características que tem que ter para o ser é fungível. Nós não temos um euro que é diferente de um outro euro. Todos os euros têm o mesmo valor, a mesma função, e por lei, obrigatoriamente, são todos reconhecidos da mesma maneira. Ok? E isto é uma das características principais de uma moeda e que ela tem que ter. Nós não podemos discriminar moeda, ela tem que ser igual. Fungível, portanto. E aquilo que temos na Bitcoin até hoje também era Bitcoin totalmente fungível, ou seja, Bitcoin e Satoshis e as milésimas partes da Bitcoin, qualquer quantia de Bitcoin é totalmente fungível com qualquer outra. Abrimos aqui este precedente, já veremos mais à frente o que é que queremos pensar sobre ele. Eu deixo-vos a informação e vocês concluem, porque é para isso que eu aqui estou. O que é que podemos fazer aqui? Portanto, imprimimos num Satoshi, imprimimos algo. Estes Satoshis depois podem ser enviados de forma individual com esta informação anexada a eles. Cada Satoshi, portanto, recebe um número baseado na ordem em que foi minerado. Isto faz parte da rede blockchain e por isso é que se chamam ordinals, porque cada Satoshi, conforme é minerado, é-lhe atribuído uma ordem, um ordinal, e portanto, como é sequencial, estes números são chamados de ordinals e ajudam a blockchain a acompanhar cada Satoshi, onde é que ele está e quem é que o tem. Eles podem ter este conteúdo adicional e passam a ser uma espécie de NFTs, sendo que não é totalmente igual ao sistema de funcionamento com os NFTs. Okay? Esta capacidade de podermos inscrever coisas com os ordinals não é original da rede Bitcoin. Isto foi possível lançar isto em 2023 por causa do Taproot, uma outra alteração feita no código que permitiu que fosse escrito. O lançamento dos ordinals em si tem sido controverso na comunidade da Bitcoin. Em primeiro lugar, porque alguns dizem que a atividade acaba por ser o equivalente a enviarmos spam por e-mail, portanto é de estarmos a incluir informação dentro de uma rede e estamos a aumentar o tráfego dessa rede, porque ao transitarmos estes satoshis, eles ocupam mais espaço, ok? Quando eles têm informação inscrita, isto não é como os NFTs de uma rede do Ethereum ou de uma outra rede. Aqui a informação está verdadeiramente inscrita dentro do Satoshi, dentro do elemento que está impresso. Portanto, ela ocupa informação nos blocos. Enquanto numa rede de Ethereum nós circulamos NFTs e o que tem é um smart contract que dirige para um outro lugar onde a informação está armazenada. No caso da Bitcoin, aquilo que temos com os ordinals é a informação está armazenada na blockchain original e, portanto, dentro do seu token. Resultado, esta informação ocupa mais espaço nos blocos e daí termos algumas pessoas a acusarem esta implementação de vir complicar e pesar numa rede, tornando as transferências mais caras e tornando os blocos mais inúteis na medida em que, à partida, estas pessoas defendem que Bitcoin deve continuar a fazer aquilo para que foi criada e não para circular informação. Como sabem, NFTs são uma coisa polémica. Muitas vezes
enquanto temos de um lado pessoas que defendem os NFTs e que acham uma inovação e que acham que traz todo um setor económico ao mundo, por outro lado temos pessoas que são críticas relativamente ao valor de um NFT e que portanto acham que aquilo é só especulação e coisas do género. As opiniões vão-se sempre dividir. Eu acredito que na verdade os NFTs existem ambos. Existem NFTs que são só lixo, que só enche espaço e que só gera especulação. Acredito que também há NFTs com qualidade e que são uma inovação incrível para a economia. Acho que são realmente todo um setor económico. No entanto, como é óbvio, não é? Os humanos gostam de especular e especulação faz parte da vida e, portanto, tudo isto aliado ao entretenimento vai gerar sempre a possibilidade de explorarmos esta tendência humana para a especulação. Portanto, acho que vai sempre existir algo de ambos. A questão é, queremos ou não, ou concordamos ou não, que isto deve existir dentro da rede Bitcoin, se queremos que a rede Bitcoin seja mais enxuta, por causa desta dificuldade, não é? Existe aqui também uma outra coisa que eu gostava de explicar, que é como é que isto funciona. Já sabemos que imprimimos, cada Satoshi vale 0,000000001 BTC, e que são inscritos neles estas características. O que é que acontece na mineração? Eles, quando são cunhados, quando são minerados, eles são minerados da mesma maneira que as transações normais de Bitcoin. A única coisa que acontece é que eles seguem um protocolo específico e, portanto, passa a haver duas formas de minerarmos, duas formas principais de minerarmos, que é sem nenhum conteúdo extra ou com conteúdos extra. Como é que isto pode acontecer de uma forma mais prática? Para vos dar aqui também algum enquadramento. Os ordinals de Bitcoin podem ser comprados, podem ser vendidos, podem ser negociados, tal como acontece com os NFTs tradicionais de outras redes, ok? Já existem mercados diferentes, e eu mencionando aqui Ordinals Wallet e OKX, que permitem negociar ordinals de Bitcoin. Portanto, podem fazer a vossa pesquisa e pelo menos perceber um bocadinho como é que funciona este mercado. Os ordinals é um mercado muito menos ativo do que os outros NFTs, em qualquer outra blockchain, e isto significa duas coisas. Em primeiro lugar, é normal que seja assim, porque se já achamos que os NFTs de Ethereum, por exemplo, são caros de fazer mint, de criar, são caros de circular, porque a rede Ethereum tornou-se cara em transações, imaginem isto numa rede Bitcoin, não é? Onde as transações são mais caras e onde existe muito menos liquidez de transações. O que é que isto gera? Gera duas coisas. Em primeiro lugar, é muito menos eficiente, muito menos líquido criarmos NFTs numa rede Bitcoin, porque à partida tem menos interesse das pessoas, tem menos mercado, tem menos buzz, tem menos barulho. Também é muito mais caro criá-los aqui, fazê-los circular também é muito mais caro, transferir NFTs em Bitcoin para outra pessoa é muito mais caro do que fazê-lo em qualquer outra rede, e isto faz com que haja um mercado com menos liquidez e, portanto, muito menos dado a transações e, portanto, a especulação. Por outro lado, o que faz é com que os NFTs de Bitcoin são interpretados como NFTs muito mais seguros, porque, na verdade, têm a maior rede de sempre a suportar a verdade desse token, a suportar a solidez dessa rede. É uma das poucas redes no mundo que continua a funcionar com Proof of Work em vez de funcionar com Proof of Stake e, portanto, todo o espírito por trás de um NFT em Bitcoin é muito mais sólido do que um NFT em qualquer outra rede do mercado, ok? Por outro lado, existe esta parte, não é? Há muito menos gente interessada, há muito menos gente no mercado, estes mercados que eu vos falei e outros têm muito menos intervenientes, compradores, vendedores e, portanto, tudo isto também faz com que seja um mercado com menos ação. Então, como é que se faz isto? Em primeiro lugar, é preciso visitar qualquer mercado de ordinals de Bitcoin, é pesquisar. Isto faz-se através de um website normal,
cuidado a filtrarem isto. Eu não acho que haja tantos de vocês que vão comprar NFTs nestas redes, até porque são caros, mas quando o fizerem, e se o fizessem, deveriam sempre tentar credibilizar esse site e ter o cuidado de procurar informação sobre ele, pesquisar nomeadamente o nome do site, inserir a palavra scam à frente, procurar se já alguém disse mal, fazer um due diligence, né? Procurar um bocadinho pela vossa mão se é ou não credível e se conseguem perceber acusações ao site. E depois, em segundo lugar, importante criar uma carteira de Bitcoin no mercado de Ordinals, portanto, criar a vossa carteira lá, conectar a carteira lá, nesse mercado, e depois certificar de que têm Bitcoin nessa carteira para poder ser utilizada nessa negociação. Portanto, se fossem comprar esse NFT, tinham que ter Bitcoin nessa carteira que conectam, porque é dali que tem que ser feita a transação. Depois pesquisar as coleções que existem no mercado dos Ordinals, ver se alguma coisa vos interessa, encontrar eventualmente num passo 5 um Ordinal de Bitcoin que vale a pena comprar e usar essa carteira conectada para fazer a compra. O que é importante avisar aqui? Nem todas as carteiras de Bitcoin suportam Ordinals, ok? Aquelas carteiras que podem suportar Ordinals têm que ser pesquisadas, vocês têm que propositadamente garantir que a vossa carteira suporta Ordinals, porque senão isto vai correr tudo muito mal. Eu menciono aqui 3 carteiras que suportam Ordinals de Bitcoin. Ordinals Wallet é uma delas, Xverse, X com X, Xverse, e Unisat, ok? Mas pesquisem, eu vou deixar isto na descrição para que possam pelo menos ter aqui algo para pesquisar e aprender. Em todo o caso, façam as vossas pesquisas e procurem outras se vos fizer sentido. Pronto, basicamente, o processo não é muito diferente de fazermos isto em Ethereum ou de fazermos isto em Solana ou qualquer outra coisa. O cuidado diferente é percebermos que nem todas as wallets podem funcionar com NFTs. Qual é que é? A principal diferença nós já explicámos aqui, não é? A principal diferença é o facto de uns serem armazenados fora do bloco e outros serem organizados e inscritos dentro do bloco. O que é que isto pode ser também? Uma intenção de criar ordinals em Bitcoin. É uma forma de termos esta confiança e de trazermos descentralização para este ordinal, e é uma forma de criarmos resistência à censura ainda mais resistente, não é? Ainda mais segura. A contrapartida, como sempre digo, não há, eu digo isto em todas as vezes que falamos de comparar Bitcoin com outras blockchains. Umas são mais rápidas, são mais baratas, mas são sempre ao sacrifício da segurança. Eu já falei várias vezes do trilema, não é? Do trilema de uma blockchain, que basicamente tem a ver com centralização versus descentralização, é um dos lados do triângulo, velocidade versus lentidão, e segurança versus insegurança. E normalmente nós, quando tendemos dentro deste triângulo, todas as blockchains têm que fazer escolhas, e existe aqui uma escolha fundamental que é quanto mais rápido, menos seguro e mais centralizado, quanto mais descentralizado, mais lento, e portanto não existe uma forma de sermos 100% descentralizados, 100% velocidade e 100% de segurança. Isto não é possível, e uma coisa é sempre em sacrifício de outra. Portanto, há redes que pretendem ser mais rápidas, vão sempre sacrificar centralização, especialmente, e, consequentemente, também a segurança, ok? O que é que isto gerou dentro da comunidade de Bitcoin? Em primeiro lugar, bastante polémica, porque a comunidade, sendo uma comunidade descentralizada e sendo uma comunidade democrática, dentro da Bitcoin toda a gente tem o direito a opinar e toda a gente se manifesta, e muita gente achou que isto não é uma funcionalidade interessante para Bitcoin. Isto gerou debates muito acalorados entre os utilizadores e mesmo entre developers. Nem todos estavam de acordo com este desenvolvimento. Uns argumentam que é uma maneira inovadora, e eu percebo, isto traz algo inovador e é relativamente elegante e moderno Bitcoin poder sustentar
transferências com NFTs também, porque basicamente vem trazer ação para dentro da rede, para dentro da blockchain de Bitcoin. Vem trazer ação, vem trazer interesse, vem trazer também uma coisa relevante, que é os miners de Bitcoin são mais remunerados, porque os blocos são maiores e, portanto, exigem mais processamento. Isto traz motivação para haverem mais mineração. Mais mineração também pode originar mais descentralização, porque podem haver mais participantes e, portanto, isto pode acabar, por um lado, por ser uma coisa boa. Também alegavam, nesta posição, também alegam que isto, no longo prazo, é muito interessante, porque, como sabemos, a dada altura no tempo, ainda faltam muitos anos, mas a dada altura no tempo, Bitcoin deixa de imprimir moeda e, portanto, os miners passam a ser remunerados só por transferências. Aqui isto poderia trazer algum equilíbrio no futuro, na medida em que deixam de haver criação de nova moeda, que é uma parte da origem dos lucros da mineração, e assim passávamos a ter uma origem diferente que substituía um pouco essa, que é um aumento nas transferências de rede, na quantidade da informação, e podia compensar um pouco os mineradores sobre a sua possível perda de valor nesta atividade. Também uma das coisas interessantes que mencionavam e eu até concordo com isto, isto vai trazer mais developers e mais pensadores de campos diferentes para dentro do ecossistema da Bitcoin. Passamos a ter gente com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de abordagem e se calhar vai atrair uma quantidade de developers interessante e diferente que pode trazer qualidade a toda a infraestrutura da blockchain de Bitcoin. Também é um argumento que me parece válido. Portanto, temos aqui uma quantidade de argumentos interessantes para quem defendia a presença destes NFTs em Bitcoin. Também, para quem se interessa pelos NFTs, a argumentação vinha de é interessante podermos ter NFTs muito mais seguros, muito mais descentralizados, muito mais resistentes à censura do que os outros NFTs tradicionais. E eventualmente, outra parte interessante é que estes NFTs não dependem de nenhuma terceira parte. Portanto, são totalmente geríveis e criados e funcionam sempre dentro de uma rede da blockchain da Bitcoin. E isto é interessante, como vê então aqui uma quantidade de argumentos muito interessantes para fundamentar este desenvolvimento e, portanto, acho que existe aqui matéria que nos faz pensar. Do lado dos críticos, é bastante simples. Isto é um mau uso da rede Bitcoin, é um desperdício de energia e é um desperdício de recursos que por si já são escassos. Alegam que a quantidade de dados associados a estas inscrições de ordinals levam a um aumento pela procura de espaço nos blocos, porque, como eu disse, eles ocupam um NFT, um Satoshi que esteja com esta informação ocupa mais espaço dentro do bloco. Isto leva à concorrência para conseguirmos espaço dentro dos blocos e isto leva, portanto, a taxas mais altas de transação e leva, consequentemente, a congestionamento da rede, taxas mais altas, portanto, traz ineficiência. O que é que fundamentam aqui em termos ideológicos? É que os ordinals não são compatíveis com a visão e com o design original de Bitcoin. Porque, segundo a origem, e eu fiz questão de começar pelo bloco de Genesis para vos dar também este enquadramento e podermos seguir aqui a história como ela aconteceu, a rede Bitcoin foi criada para ser um sistema eletrónico de dinheiro, peer-to-peer, tal como diz no white paper e tal como diz na primeira página do meu livro Bitcoin, publicado há 5 anos. Na versão mais curta, Satoshi foi muito claro na primeira vez que publicou o white paper, que ainda hoje está disponível, e que diz que é um sistema eletrónico de dinheiro peer-to-peer. E, portanto, não havia aqui uma intenção de criar NFTs nesta rede na origem. O que é que eu quero terminar a fazer? Em primeiro lugar, lançar aqui o meu bottom line de conclusões, que não são muito diferentes daquilo que eu falei. Na verdade, as conclusões factuais são: este protocolo acabou por criar uma forma diferente de usar a blockchain da Bitcoin.
Na verdade, há gente que é a favor, há gente que é contra. Eu acredito bastante nesta ideia de que poderá vir a desenvolver capacidades na rede Bitcoin. Isto também não é propriamente uma opinião. Isto é uma nova capacidade da rede da blockchain. No entanto, preocupou-me a mim, tal como a todos durante este ano, o que é que era um possível aumento descontrolado de preços da transação. Podíamos ou não ter uma popularidade incrível destes NFTs que pudessem aumentar tanto as taxas da rede Bitcoin que ela pudesse estagnar, parar ou ser quase inviável de continuar a acontecer. A verdade e o facto é que as taxas ao longo deste ano variaram muito, mas mesmo muito. No entanto, eu também tive o cuidado de tentar fazer aqui uma comparação e alegavam-se, para quem estava muito preocupado com isto, as pessoas que eram mesmo contra isto, alegavam aumentos, que iriam acontecer aumentos de 35 vezes, portanto multiplicar por 35 vezes o custo das transações, das taxas de rede de Bitcoin. Na realidade, eu fui comparar os números e um ano depois da implementação, portanto, exatamente antes da implementação, comparado com hoje, neste período de um ano, as transações estão apenas 5 vezes acima daquilo que era o custo de transação em dezembro de 2022, portanto, antes de janeiro. E também para vos dar um bocadinho de perspectiva, ok, que 5 vezes, apesar de tudo, muita gente está a pensar, então, mas 5 vezes apesar de tudo, é muitas vezes. Mais ou menos. Porque, na realidade, se olharmos para as taxas de 2021, por exemplo, estavam muito, muito, muito acima do que estão hoje, ok? Portanto, se olharmos para 2021, quando a rede esteve com intensidade em transações, as taxas estavam muito acima daquilo que estão hoje. Mesmo hoje, sabendo que temos os tais NFTs dentro, que temos a ocupação desse espaço em blocos e que temos tudo isto a funcionar. Portanto, acho que os ordinals, de forma pragmática, se olharmos para o gráfico, vemos em 2021 um nível de transações muito elevado que tem a ver com transações, depois vemos esse número a baixar muito até 2022 e depois em 2023 vemos uma recuperação, mas que apesar de tudo está muito longe dos níveis de 2021. Portanto, mesmo com ordinals, não estamos perto de topos sequer históricos da rede de Bitcoin, ok? Em termos de ocupação de espaço e de taxas. Então, na verdade, eu quero se calhar partilhar a minha opinião, mas também gostava de ouvir a vossa. A minha opinião, se calhar tentando ser um bocadinho mais purista, eu acredito que não vejo necessidade disto acontecer dentro da rede Bitcoin. Eu acho que isto poderia acontecer em qualquer outra rede, em qualquer outra blockchain. Acho que podíamos, inclusivamente, construir uma própria blockchain para fazer isto. Não vejo especialmente um interesse por aí além de querermos fazer isto dentro da rede Bitcoin, e acho que sendo purista também, ainda às origens, acho que podíamos deixar Bitcoin servir para aquilo que ela foi criada e que faz muito bem e melhor que qualquer outro, e que só isso já é uma função tão transformadora da humanidade que eu acho que não é preciso estarmos a adicionar funções a Bitcoin. Eu acho, mais do que tudo, é desnecessário. Não é uma questão de podemos ou não fazer, queremos ou não fazer. Eu acho que é desnecessário. Acho que podemos fazê-lo noutro lugar e ter o mesmo efeito. Acho que, no entanto, acho também, se tentarmos aqui ser um bocadinho mais liberais, na verdade é uma implementação que hoje serve para isto, e isto pode não ser muito inovador, mas pode nos levar a caminhos e a descobrir caminhos novos em Bitcoin que no futuro podem levar a outras funcionalidades que podem vir a ser muito úteis para Bitcoin. Portanto, é um bocadinho difícil, se calhar, de definir. Eu deixo para vocês a conclusão que nos querem comunicar sobre isto. Enviem-nos um e-mail com a vossa opinião, enviem ou façam um comentário. Comentem no nosso canal de YouTube ou enviem mesmo um e-mail para bitcointalks@editoraself.pt. E digam-nos o que pensam sobre isto, para podermos também levar a discussão um bocadinho mais para a frente. Um aviso muito rápido e algo que é um extra que eu prefiro pôr assim off the record. Eu falei de fungibilidade no início do episódio. Isto traz a não fungibilidade e a possibilidade de podermos vir criar em Bitcoin diferença entre moeda. Não quero explorar demasiado, mas
alguma entidade mais interessada em poder fazer controlo sobre a origem de Bitcoin poderia eventualmente distinguir Bitcoin na sua origem, dizendo que esta Bitcoin é certificada e aquela Bitcoin não é certificada. Quem é essa entidade? Não sei. Conseguiria ou não apoderar-se de Bitcoin para fazer isto? Não sei. Iríamos todos arranjar uma solução para combater isto ou não? Também não sei. Mas abre-se esta possibilidade em termos de código. Isso para mim é líquido. Podíamos ter satoshis a dizer certificado pelo governo dos Estados Unidos e satoshis a dizer não certificado pelo governo dos Estados Unidos ou por qualquer outra entidade, seja o World Economic Forum ou qualquer outra coisa. Portanto, isto é, neste aspecto, para mim, profundamente desinteressante, porque aquilo que Bitcoin faz e para o que serve é para não ter intermediários, nem controladores, nem centralização, nem ninguém que determine qual é o valor, nem que influencie, nem que controle. E, portanto, isto seria um ponto fraco. Tenho a certeza que isto se resolveria em dias, mas, na verdade, isto é uma possibilidade. Enfim, fica do vosso lado. Enviem-nos esse e-mail. Acompanhem o nosso podcast, já sabem, façam like, subscrevam, levem-nos mais longe, levem-nos a mais pessoas e até para a semana.